Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo, possa suprir as deficiências na minha exposição. Então, meus caros, decidi fazer o vídeo de manhã para não correr o risco de chegar à noite e acabar não fazendo por ter esquecido ou para não prejudicar o sono, porque é ruim usar tela antes de dormir, não recomendo. Hoje falarei da meditação. Será de maneira mais breve do que no curso, o curso de Teologia Cético-Mística, inclusive link na descrição com as aulas, curso 100% gratuito, em andamento. E vou fazer uma versão resumida aqui do que foi dito na aula, misturando as abordagens do método de Santo Inácio e de São Sulpício, que foi de São Sulpício, no caso, na verdade faz referência à escola, ao instituto fundado por Jean-Jacques Ollier. Como já diria um padre com o qual fiz direção espiritual, a meditação é o motor da vida. Disciplina obrigatória para religiosos. Como poderíamos definir essa tão tradicional prática? Define Royo Marim do seguinte modo: aplicação raciocinada da mente a uma verdade sobrenatural para convencermos-nos dela e mover-nos a amá-la e praticá-la com a ajuda da graça. Então envolve muito o aspecto mental, intelectual, de analisar e conhecer uma verdade, mas também deve produzir frutos na vontade por meio do amor, e claro, tudo isso movido pela graça e meditando e refletindo, tendo por matéria o sobrenatural. Uma meditação sobre a natureza que não tivesse por fim a Deus. Na verdade, podemos meditar também sobre a criação, mas sempre referindo à providência, a Deus, né? Mas uma meditação, reflexão sobre a física, a química, seria nada mais do que uma reflexão filosófica. Nós queremos muito mais do que isso, queremos elevar nossa mente a Deus e tratar de amizade com Deus. Os dois métodos mais famosos são de Santo Inácio, de São Sulpício, como já falei, e da matéria. O que deve ser meditado é algo que estimule a piedade, algo que nos faça amar mais a Deus, mas também nos afastar do pecado. Geralmente meditamos alguma cena da vida de Jesus, mas pode ser qualquer uma da Bíblia, pode ser da vida de santo, e qualquer uma que nos faça fazer atos de afeto. Afeto aqui entendido sobretudo como atos de vontade. Claro, também a meditação visa mover os sentidos, emoções, isso é importante, mas o afeto deve ser interpretado aqui eminentemente no sentido de ato de vontade. Também se pode meditar sobre a feiura do pecado para a gente combater os vícios, né? Por exemplo, muitos sugerem meditar o fim dos pecadores no juízo final, dos graves suplícios que sofrerão os condenados. Da preparação divide-se em remota, próxima e imediata. Quanto à remota, é importante que toda a vida esteja interligada à meditação, que você tenha uma vida de virtudes e de práticas dignas de um cristão. Então a preparação já começa com isso, né? Com virtudes cristãs e ascese dos vícios. E estar em constante formação, porque mais amamos a Deus quanto mais o conhecemos. A preparação próxima, estudar os pontos da meditação um dia antes e dormir pensando neles. E preparação imediata, colocar-se na presença de Deus,
reconhecer que mesmo estando ressuscitado no céu, Ele está presente entre nós pela graça. Pedir também iluminação do Espírito Santo para a gente meditar e rezar bem, porque precisamos pedir a Deus até a graça de rezar, né? Tudo bem de Deus, né? Todos os nossos bens, né? Então, até isso temos que implorar a Deus, né? São Boaventura destaca sempre estar pedindo a Deus a graça da oração. E rezar o Espírito Santo pode ser alguma oração famosa aí como o Vinde Espírito Santo. Composição de lugar enfatizada por Santo Inácio valoriza muito o uso dos sentidos, tentar imaginar o cenário do ponto selecionado e visualizado em detalhes. Se o Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo está sendo meditado, então imaginar com a aspereza da palha, a pobreza do lugar, o cheiro ali dos animais, o que mais, o frio da noite. Então, realmente tentar imaginar esses detalhes aí sensíveis. E outro ponto, se é a paixão que vamos meditar, o ar seco, o sol escaldante, o chão pedregoso, a cruz áspera, etc. Então, imaginar o todo do lugar, né? Aplicar as três potências, também enfatizado por Santo Inácio. Memória, inteligência e vontade são as três potências racionais do homem, no caso. Basicamente, evocar recordações trazidas pela meditação, tentar fazer associações, por exemplo, aí do Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi numa situação de pobreza. Pode imaginar pessoas pobres, em necessidade, e para se buscar gerar o sentimento de piedade por elas, e se propor a ser mais caridoso, a praticar mais esmolas. Pode ser nesse sentido, associar com virtudes da vida dos santos. São Francisco, né, era um devoto do presépio, da pobreza de Jesus. Vários santos franciscanos enfatizaram essa devoção, né, do menino Jesus também. Então, fazer essas associações aí pela memória. Na inteligência, entender o que aconteceu na cena e se perguntar o porquê dela. E, por fim, a vontade, né? Fazer atos de amor, rezar a Deus, adorar, louvá-lo em razão disso, eventualmente pedir perdão, por exemplo, na crucifixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, pedir perdão pelos nossos pecados, pela dor que causamos a Ele. Comunhão, que no caso, unir-se a Jesus em razão do que for meditado, buscando imitar uma virtude do Senhor. Então, começar a gerar esse propósito aí, né, de mudança de vida. O firme propósito, propriamente falando, desenvolver estratégias concretas para combater algum vício ou praticar alguma virtude, e a firme vontade de praticá-las. Então, você tem que ter soluções concretas para situações concretas. Não adianta ser muito genérico, uma resolução para daqui 10 anos. Pense na sua situação mais imediata, como melhorar hoje. O coloque com Deus, orar com palavras espontâneas a Deus e Nossa Senhora, agradecendo a Deus pela meditação, pedir perdão a Deus pelas distrações. Não devemos nos distrair voluntariamente nas orações, mas investigar também as causas, né? Nos distraímos por apego ao mundo, por fraqueza, estamos dormindo mal recentemente, estamos muito estressados, distração por negligência, não estamos fazendo a nossa preparação bem, e outros tipos de pergunta, né? Para descobrir qual que é a fonte da distração e buscar os seus devidos remédios. A distração pode ser até mesmo Deus. Outro dia podemos tratar disso daí, né? Que seria um longo assunto, né? Quando Deus mesmo distrai a pessoa.
mas esse daí é um caso mais avançado. E pedir a graça a Deus para cumprir o propósito. Exame da meditação, você avalia como foi. Se houve distração, né? Eu acabei misturando os pontos aqui, né? No colóquio o propósito era mais pedir perdão pela distração. Fazer pedir a Deus o arrependimento por isso. No exame de como foi a meditação, já o propósito é buscar as causas, já adiantei isso no ponto anterior, e ver quais frutos tiramos, quais afetos fizemos, para você ter um controle de como você está meditando e buscar a melhora. E terminar com o Pai Nosso. Então, é isto, meus caros. Agradeço aí por terem assistido o vídeo. Peço que rezem por mim, curtam o vídeo, compartilhem. O que mais? Peço que se inscrevam nas mídias sociais. E por fim, o curso. Façam o curso aí, está crescendo cada vez mais. Vamos ver se amanhã eu já faço uma aula para ele. Quero dar continuidade ao curso de Teologia Cético-Mística. Então, muito obrigado aí. Peço perdão a Deus pelas minhas negligências neste vídeo. Então, muito obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.